Bem-vindos, amigos, a essa edição especial da nossa série Marcos da Profecia. Eu estou muito contente que vocês estejam assistindo. Alguns assistem pela televisão ou internet. Nós recebemos e-mails, mensagens no Facebook de pessoas que estão no mundo inteiro. É muito gratificante saber disso. E eu também agradeço a presença do nosso auditório aqui em Albuquerque, no Novo México. Eu me sinto em casa porque já moramos aqui e ainda tenho familiares. E fico feliz de vocês decidirem estar conosco nesta manhã. Muito obrigado. Hoje à noite? Não é noite. Eu estou acostumado a falar isso. A apresentação desta manhã será um especial, não um estudo bíblico regular, onde nós seguimos uma lição. Uma das coisas que eu geralmente faço quando temos esses encontros, eu separo um tempo para compartilhar com vocês minha experiência pessoal, de como eu cheguei à conclusão das coisas que estou pregando a vocês, e sabendo o transfundo às vezes ajuda. Às vezes relutamos em contar nossa história na primeira ou segunda noite para não corrermos o risco de perdermos a credibilidade, uma vez que vocês escutam a história. Mas você sabe, sempre há um risco de quando você separa um tempo, 40 ou 50 minutos falando sobre você mesmo, é mais fácil perder o foco do verdadeiro significado que é falar sobre Deus. E sempre há um risco de você conta uma história virar uma história de pescador. O pescador dizendo, uma vez eu peguei um peixe desse tamanho, e continua aumentando, cada vez que conta. Como uma garota que queria deixar uma boa impressão, quando foi apresentar um livro diante da turma sobre Abraham Lincoln, essa pequena garota estava na frente da turma e falou, Abraham Lincoln nasceu em uma idade precoce, em uma cabana de pau a pique, que ele construiu com suas próprias mãos. Então, às vezes, as histórias podem se tornar maiores do que a vida. Então, eu quero manter a perspectiva e mostrar como Deus conduziu. Gostaria de começar com um verso da Bíblia. Esse é o primeiro livro de Pedro, capítulo 2, verso 9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse será o meu objetivo, de falar sobre ele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E eu realmente vivi uma vida de trevas, antes de eu aprender a verdade da Bíblia. Agora, o que eu estou compartilhando com vocês está num livro. Eu sempre fico chocado de como Deus abençoou, de quão grandes foram as tiragens dele. Alguns anos atrás, eu costumava compartilhar essas histórias nos encontros, e a querida irmã Maratuca, que é uma professora escolar, disse, Doug, você precisa escrever isso. Eu disse, eu não sou escritor. E ela continuou me pedindo e disse, vamos fazer assim, você grava uma fita e eu escrevo. E nós fizemos isso. Eu fui adicionando algumas coisas no processo e ela escreveu esse livro. E é incrível como Deus tem abençoado esse livro. E até hoje está nas livrarias, traduzido em 10 línguas diferentes. É a única razão pela qual eu compartilho com vocês, porque isso é um milagre, porque ela nunca tinha escrito um livro, nem eu. E Deus tem usado isso para trazer tantas pessoas a Ele. Damos graças a Deus por isso. É O Milionário da Caverna, o nome do livro. E o tema que eu gostaria de compartilhar com vocês esta manhã é bem simples. O mundo está à busca de felicidade, mas a maioria do mundo está procurando felicidade no lugar errado. As pessoas pensam que felicidade vem da fama e fortuna, ou de ter muitos amigos, ou popularidade, ou de coisas materiais, ou alguma satisfação física. Essas coisas não trazem felicidade verdadeira e duradoura. Vocês sabem qual é a literatura mais vendida na América do Norte? A Bíblia é um livro mais vendido, mas acreditem ou não, as literaturas mais populares da América do Norte são os tabloides que você encontra perto dos caixas, nos mercados. Eu sei que vocês não compram, mas se você compra, não, levante a mão. Porque a percepção do seu QI irá provavelmente cair alguns pontos. Porque eles certamente têm algumas capas estranhas. Mas vocês as veem quando vão ao caixa. Quantos de vocês admitem que olham quando estão esperando na fila do caixa? Olham a notícia da capa e algumas vezes dão uma folheada, uma risada, ao ver as coisas absurdas que colocam na capa. Eu me lembro de uma que chamou minha atenção. A notícia era Rudolph, a rena de nariz vermelho, encontrado em um frigorífico de carnes.
Sabem que, na realidade, a minha mãe costumava escrever para uma dessas revistas, o Globo da Meia-Noite, ou notícias semanais, e ela estava fazendo comentários sobre Hollywood para algumas delas. Mas a outra razão para a qual essas revistas são populares é tipicamente porque eles estão lidando com vidas de estrelas, ricos, famosos. As pessoas compram isso porque talvez sentem que a vida deles é perfeita, e eles desejam algum excitamento, ou vicariamente querem ler sobre essas pessoas e desejam que eles estivessem vivendo esse tipo de vida. Há muitas pessoas infelizes com suas vidas. Agora, eu vim de um conjunto muito incomum de pais. Eu vou separar um momento e compartilhar sobre isso. Aliás, essa é minha mãe, meu pai. Vocês já ouviram falar na expressão os opostos se atraem? É irônico e estranho que pessoas que são tão opostas acabam de algum jeito se casando. Eu não sei se isso foi mais de verdade com minha mãe e o meu pai. A minha mãe era judia, meu pai veio do contexto batista. Minha mãe era uma democrata, meu pai republicano. Minha mãe nasceu em Nova York e meu pai nasceu na pequena cidade em Oklahoma. Era um garoto do campo. Eles eram os mais opostos que existiam. De algum jeito, eles se encontraram no sul da Califórnia e se casaram. Foi o segundo casamento dos dois. E como resultado, meu irmão e eu acabamos vindo a este mundo. Apenas um pouquinho sobre meu pai. Ele nasceu muito pobre em Oklahoma. O pai dele morreu quando ele tinha 7 anos, deixando ele com 3 irmãos mais novos. Na realidade, sua mãe estava grávida do mais novo quando seu pai morreu. E isso aconteceu durante a depressão econômica em Oklahoma. Alguns de vocês já escutaram a história chamada Grapes of Wrath, ou de Dusty Ball. Ele passou por todas essas coisas. Tinha vindo da Califórnia procurando emprego, porque havia uma grande pobreza durante aqueles tempos. E ele decidiu, já quando pequeno, ele começou a trabalhar com 7 anos de idade, de que ele nunca mais queria ser pobre de novo. E ele era um homem muito determinado. E de algum jeito ele conseguiu concluir o ensino médio, teve experiências básicas de faculdade, fez treinos de aviação, isso fascinava. Ele conhecia Emily Earhart, Charles Lindbergh, e havia muito sobre aviação acontecendo na Califórnia naquela época. Meu pai se tornou instrutor de voo. E a guerra começou. Ele entrou para a Segunda Guerra Mundial, que nós chamamos hoje de Força Aérea, e ele estava lá no dia D, na Europa. Essa é uma foto do meu pai na Inglaterra durante a Segunda Guerra Mundial. Depois da guerra, ele percebeu que havia um grande futuro na aviação. Então ele começou a comprar os aviões excedentes da Segunda Guerra Mundial. Vocês sabem, depois da guerra, os Estados Unidos tinham todos esses aviões e eles não sabiam o que fazer com eles. Começaram a vender. O Havaí tinha todos aqueles aviões e eu lembro que meu pai contando uma história de como ele voou para o Havaí, comprou um DC-3 e voou sozinho do Havaí de volta. Eu não sei se vocês sabem quão longe é isso em um DC-3. Era aproximadamente 24 horas de voo e você tem que encher o avião de combustível, tem que encher a cabine de combustível, tem que amarrar os comandos com o cinto de segurança. Não existia GPS naquela época, eles usavam uma bússola. Se você perdesse a direção de onde estava indo, você não saberia onde pousar. Mas de alguma forma ele conseguiu e disse que foi o dia mais longo de sua vida, indo e voltando do Havaí. E ele começou com negócios de compra e venda e arrendamento de aeronaves, até que chegou a ser a maior empresa de arrendamento de aeronaves, chamada International Air Leasing. E ele ganhou muito dinheiro. E é o que eu poderia falar sobre meu pai, mas ele foi muito bem sucedido. Mesmo na internet, eles chamam de magnata da aviação. Foi onde eu escutei a palavra pela primeira vez. Conheci pessoas como Howard Hughes e um grande número de pessoas famosas na aviação. E aí, trabalhou muito em torno da Califórnia, no aeroporto de Burbank, onde meu irmão e eu nascemos. Aqui você pode ver algumas manchetes. George Batchelor, como a pessoa mais influente do ano, claro que é no sul da Flórida. Aqui George Batchelor, senhor aviação de Miami. Eventualmente ele mudou a sua empresa do sul Califórnia para o sul da Flórida, onde ele passou os últimos 30 anos de vida. E ele era um homem muito ativo. Gostava de carros de corrida, esqui aquático, aviões. Ele tinha muito dinheiro, milhões de dólares.
Nesta foto, acreditem se quiser, sou eu, há muito tempo atrás, com uma de minhas madrastas. Meu pai tinha carros esportivos, jatinhos. Quando ele quis comprar o melhor jatinho, e ele não tinha certeza qual era o melhor para comprar, então ele comprou 3, testou todos e vendeu os outros 2. E eu acho que ele ainda lucrou com isso. Enfim, ele era um homem de negócios muito bem sucedido, determinado. Mas ele não era muito feliz. Ele casou 5 vezes. E a primeira esposa e o bebê dele morreram em um acidente de avião no sul da Califórnia. E ele parece estar nesse avião. Ele falou que se estivesse no avião, o acidente não teria acontecido. Então ele teve que enfrentar o sentimento de culpa. Aí eu e meu irmão nascemos. O meu irmão nasceu com fibrose cística. E o meu pai e minha mãe decidiram que eles não deveriam ter mais filhos depois disso. Aqui é quando ele tinha 71 anos. Esse é um recorte do jornal em Miami. Aos 71 anos, pioneiro da aviação, George Batchelor não está pronto para parar. Ele comanda uma das maiores empresas de Miami, pilota um jato, faz corridas de carro, jet ski e está prestes a se casar com uma noiva de 29 anos. Só para vocês terem uma ideia, essa, na verdade, era a esposa número 4. Essa é uma foto dele com a esposa número 3. Sei que estou fazendo agora fora de ordem. Essa era a Betty, ele ficou casada com ele por 30 anos e ela era a Miss Kendrick. Era uma boa mulher, foi minha madrasta. Dei muita dor de cabeça para ela. Era difícil de estar casado com meu pai. Ele sabia o que queria. O trabalho para ele era tudo. Trabalhava regularmente 16 horas por dia, então ele bebia até dormir. Começando na hora do almoço, tomava seu primeiro coquetel, e na hora que chegava em casa ele estava quase totalmente bêbado. Nós sempre ficávamos preocupados se ele estava de bom ou mau humor, e nós corríamos e escondíamos se estava de mau humor. Então, não era sempre um lar feliz. Aqui está uma foto do meu irmão. Essa é uma das poucas fotos que eu tenho. Era a esposa número 4. Eu acho que essa foto é quando eles começaram a namorar. Ela tinha 28, 29 anos. Esse é meu irmão Falcon. E meu pai deu nomes de aviões para mim e meu irmão, pois estava no negócio de aviação. Eu não me dei mal, Douglas. Disse McDonald Douglas. A razão pela qual ele escolheu esse nome é que eu nasci perto do aeroporto de Burbank. E bem perto do aeroporto tem um hospital católico e foi lá que eu nasci. Na sala de espera tinha um cartaz e dizia: a única coisa mais rápida do que a cegonha é o McDonald's Douglas. Ele viu isso e pensou que era um bom nome. Douglas, vou chamá-lo assim. E foi o nome que recebi. Até aí não foi tão ruim. Eu posso achar meu nome em um chaveiro, mas o nome do meu irmão era Falcon. E é bem difícil ter um nome de Falcon Batchelor. E tem mais. Apesar de meu irmão e eu termos o mesmo pai e a mesma mãe, ele tinha cabelo vermelho, olhos castanhos, e eu tenho os olhos azuis. Ele tinha sardas e eu não. E eu não tenho cabelo. No mais, nós temos a mesma altura e constituição. Mas Falcon lutou muito porque ele tinha fibrose cística, que causou muitos problemas de saúde para ele. Meu pai, com todo esse dinheiro, a felicidade não vem da abundância de coisas. Ele tinha muito estresse. Naquela época, ele tinha milhares de funcionários. Ficava preocupado o tempo todo o que aconteceria com eles. Ele realmente cuidava bem das pessoas que trabalhavam para ele. Pensava o que aconteceria com eles se perdesse o emprego. E se alguma coisa acontecesse com eles. Essa é minha esposa Karen. Ela é uma médica terapêutica. Estava tentando ajudar meu pai com alguns nódulos que ele tinha nas costas. Mas como meu pai tinha muito dinheiro, ele conhecia vários presidentes, porque ele fazia doações quando eles concorriam a cargos. Assim você tem pelo menos a oportunidade de apertar a mão deles, tirar uma foto, ou fazer uma ligação quando você precisa de algum favor. E esse é meu pai com o Papa João Paulo II. É que a esposa número 4, que aliás recentemente faleceu, alguns meses atrás, ela era italiana e de algum jeito ela conseguiu isso. Acho que o Papa estava fazendo seu jubileu em 2000 e meu pai disse que pagaria pela aeronave. Então, para visitar o Papa, eu acho que custou $2 milhões e aí você pode tirar uma foto também. Então eu estou apenas mostrando como as coisas realmente funcionam. E o meu pai estava tão encantado. Ele me disse que tinha beijado seu anel. E eu disse: pai, eu não me identificava com ele. Ele disse: quando eu encontrei, lá no Vaticano, com toda a pompa e cerimônias. Falando em cerimônia pomposa, você deveria ter visto a festa
quando ele se casou com a esposa número 4. O nome dela era Mary. A minha família foi convidada, mas foi bem estranho, porque olha só, a minha esposa, mesmo que ela aparenta ser muito mais jovem, é apenas 6 anos mais nova que eu sou um pouco rodado, por isso pareço mais velho. A esposa do meu pai era mais nova do que a minha esposa. Mas vai melhorar, escuta só. Quando meu pai se casou com Mary, ele tinha um cunhado que tinha 11 anos. E o meu pai tinha 71 ou 72 na época do casamento. Vocês conseguem imaginar isso? Esse é meu cunhado. Mas espere, tem mais. Pegue os seus cartões de crédito. Nós vamos dobrar sua oferta. A sogra do meu pai era mais nova do que eu. Agora as moças estão pensando, como isso funciona? Mas é verdade. Era muito estranho. Então eu só quero que vocês entendam a minha situação. Eu vim de uma família muito estranha. E nós fomos para o casamento que aconteceu em uma praia, em Miami. Foi em um museu, que era uma mansão. Era algo muito luxuoso. Tinha vários limusines, militares do Valley Park, e as pessoas com seus trajes finos, drinks. Era um casamento altamente elegante da alta sociedade, helicópteros voando, a imprensa. Ali perto havia uma baía, perto de onde o casamento estava acontecendo. No porto onde meu pai tinha um barco, ele tinha um iate que tinha o nome de A Festa Bachelor. Dentro do barco também era muito bonito. E talvez tinha uma foto dessa em algum lugar, quem sabe mais tarde. Mas alguém cometeu o erro de falar para o nosso filho de 13 anos, o nome dele era Daniel, para falar, Daniel, quando você chegar na Flórida e chegar no casamento, você não se esqueça de pular no colo da Maren e falar, vovó, nos conte dos bons e velhos tempos. Eu falei, não fale isso para ele. Ele não fez isso, mas eu acho que ele a chamou de vovó. E isso acabou indo não muito bem. Mas Jesus disse, a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. O dinheiro não é uma boa fundação para a felicidade. Na época que meu pai morreu, ele tinha uma mansão na beira da praia de Miami, vendeu por milhões. Tinha Rolls Royce, Ferraris, todos esses brinquedos, aviões, carros de corrida. E mesmo assim, ele bebia até dormir, todas as noites. Então, quando eu encontro com pessoas que pensam que se tivessem mais dinheiro, seriam mais felizes, eu penso, doce ilusão. Não funciona desse jeito. Jesus disse, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Porque essas coisas simplesmente se consomem, não trazem felicidade. E você não pode levá-las com você. Você nunca viu um carro funerário levando seus bens, já viu? Como Jó disse, no eu cheguei ao mundo e no eu deixo. Eu me lembro quando estava parado no enterro do meu pai, em Oklahoma. Ele foi enterrado pelos seus pais. E isso é tudo que você consegue. Se você não tem Jesus, você não pode levar nada com você. Então agora eu vou mudar e falar sobre minha mãe um pouco. Muito diferente. A minha mãe era judia. O nome do meio dela era Tarshish. Ela nasceu em Nova York, se mudou para a Califórnia com sua família quando era jovem. Eles estavam procurando uma vida melhor. E a minha mãe sempre queria ser famosa. Na minha opinião, ela era muito bonita. E obviamente não puxei minha mãe. Mas ela era muito talentosa. Ela sabia cantar, aprendeu sozinha a tocar violão, tocar piano, tinha várias habilidades, adorava estar na frente. Ela puxou isso do meu avô. Quantos de vocês se lembram do The Gong Show? Meu avô participou desse concurso e ele venceu. Então, eu tenho uma família muito comum. Eu já falei isso? De fato, todos os membros da minha família estiveram no noticiário nacional por razões completamente diferentes. Assim, não era incomum de escutar que alguma coisa acontecia e a minha família aparecia na mídia. O meu irmão começou uma campanha para crianças com fibrose cística. Fizeram matéria nacional sobre isso. De qualquer forma, era uma família muito interessante.
Ela começou como compositora e quando ela ainda estava na sua adolescência, ela estava compondo para Elvis Presley, escreveu 3 músicas para Elvis. Através da minha mãe, encontrei 3 vezes, na verdade, no show, e outra vez foi numa reunião. E Frank Sinatra. Vocês sabem que quando eu compartilho meu testemunho, os mais jovens nem sabem do que eu estou falando. Frank Avila, alguns lembram de Andy Williams. Ele faleceu apenas há alguns anos atrás. E numa das fotos nas manchetes de Andy Williams, ele estava no palco cantando uma das músicas que minha mãe compôs e deixou minha mãe dançar e eu consegui pegar uma foto. E o nome da música era Padomin, Heaven to We Met. Era muito envolvida com Hollywood. E muita coisa era composição de músicas, mas por trás disso a minha mãe, ela ficou realmente famosa. Ela era atriz, alguns de vocês já viram os 10 Mandamentos. Qualquer momento que nós assistimos com nossos filhos, nós dissemos, ali está minha mãe. Ela fez uma pequena participação como escrava. Ela só passa, você não consegue vê-la. Ela teve pequenas participações em grandes filmes de Charles Heston. Na verdade, ela fez 2 filmes com ele. Mas na maioria de suas atuações era como crítica de filmes. Escrevia artigos que estavam na Off-Broadway e ela se tornou muito bem sucedida. Na verdade, ela se tornou a presidente dos críticos de filmes de Los Angeles. Essa é uma posição muito poderosa, porque quando você está nessa posição, se você dá uma boa nota para um filme, alguns de vocês já escutaram Good Morning America, a minha mãe foi uma crítica de filmes nesse programa. E ela tinha um programa tipo Syndication, Mythbusters Hollywood, alguns anos atrás. Agora estou falando muitos anos atrás. Durante aquela época era uma posição muito poderosa. Se um crítico falava que o filme era ruim, eles perdiam muito dinheiro. E se falasse que era bom, ganhavam muito dinheiro. Então ela conhecia muitas pessoas poderosas e estrelas de Hollywood. Agora quando eu conto essa história, as pessoas... Ah, Douglas, você está inventando essas coisas. Ok, vamos ver algumas fotos. Aqui estão as fotos da minha mãe com algumas celebridades. Aqui, Dustin Hoffman. Eu tenho muitas fotos, mas peguei só algumas que vocês ainda podem reconhecer. Essa é uma versão da minha mãe jovem com Sylvester Stallone, Muhammad Ali. Alguém lembra do George Burns, Paul McCartney? Aqui minha mãe está com Warren Beatty, Jimmy Stewart, Bob Hope, Natalie Wood. Algumas pessoas até achavam que eles se pareciam. Aqui ela está com Sally Field, que ainda está atuando hoje em dia, Clint Eastwood, está produzindo Paul Newman, Roger Moore, um dos James Bonds. Ela conhece essas pessoas e quando nós crescíamos, meu irmão e eu, nós não tínhamos noção quão famosos eram essas pessoas. Eram compositores famosos, cantores, atores, entrando e saindo em nossa casa. Das duas, uma em Los Angeles e outra em Nova York. E uma coisa que eu percebi é que eles não eram muito felizes. Nós tínhamos alguns amigos, eles eram crianças atores, que cometeram suicídio. Saudáveis, talentosos, inteligentes, bonitos, mas eles eram tão vazios. Eles estavam na televisão, mas eles se mataram. Eu tinha um amigo que ele se trancou na garagem, ligou o carro e se asfixiou, porque ele era muito infeliz. Muitas pessoas em Hollywood têm problemas com drogas. E eu tenho que dizer que o casamento deles não dura tanto quanto o de uma pessoa normal. Então as pessoas pensam, oh, se eu tivesse dinheiro, se eu tivesse talento, eu e meu irmão víamos essas pessoas que não eram tão felizes. Então eu estava pensando, de onde vem a felicidade? E anos depois, quando minha mãe morreu, ela tinha minha idade, 57, morreu de câncer, uma jovem mulher. Karen e eu estávamos na Rússia, nós tivemos que fazer uma viagem de emergência para casa. Ninguém ligou, nenhuma das pessoas de Hollywood ligou. Era apenas eu, minha esposa, meus avós que estavam lá. Ela basicamente morreu sozinha com pouca pompa. Apenas uma pequena mensagem dizendo, Ruth Butcher morreu. Então isso é tudo. Apenas uma ilusão. Isso realmente não significa nada. Filmes e televisão apenas criam uma ilusão, porque você multiplica uma imagem. Mas elas são pessoas normais, com suas lutas. Eu cresci na maioria do tempo em Nova York, nasci no sul da Califórnia, em Burbank. Minha mãe se mudou para Nova York depois que se divorciou do meu pai. As pessoas estavam impressionadas porque o casamento durou 6 anos. Eu tinha 3 anos, ficava pulando entre meus avós, minha mãe e meu pai. Eles não sabiam o que fazer conosco, porque o meu pai era tão ocupado.
e minha mãe também era tão ocupada. Então eles tiveram que nos mandar para acampamentos de verão. Desde quando nós éramos jovens, todos os tipos de internato, algo do tipo. Eles nos tiravam de casa e nos mandavam para lá, porque eles estavam tão ocupados com as carreiras deles e nós percebemos que nós estávamos atrapalhando eles. Aqui é meu irmão e eu em um dos vários acampamentos de verão que nós fomos. O homem na foto era um dos namorados da minha mãe. Quando essa foto foi tirada, ele era o presidente da Mainstream Records, Robert Shedd. Ele ficou com ele há 20 anos. Nunca se casaram. Foi pela primeira vez numa escola militar com 5 anos de idade, no sul da Califórnia, chamada Academia Militar Black Fox. Talvez algum de vocês já ouviram falar de Gene Wilder e Larry Hagman. Os dois frequentaram a Black Fox. A segunda escola militar que eu frequentei foi a Academia Militar de Nova York. Essa é uma foto de lá. Algumas vezes era conhecida como Nima. Donald Trump se formou lá. Se formou na época que eu estava chegando. Ele é um pouco mais velho do que eu. Era a escola mais estrita da América do Norte. Eles tinham regras para tudo, mas acredita ou não? Na verdade, eu estava mais feliz nessa escola do que em outras escolas. Aqui, com um dos meus amigos, a pessoa parada do meu lado nessa pequena foto. Eu não tinha visto, só posso dizer que o nome dele era Bob. Não posso dizer mais. Eu não o vi há 40 anos. E um dia ele viu um dos nossos programas de televisão, ligou por escritório e disse, fale para o Doug para me ligar, porque aqui é o Bob. E não deu outra, eu liguei de volta para ele e nós nos encontramos. Ele acabou tendo uma vida bem interessante. Ele estava com Ronald Reagan quando ele levou o tiro. Ele foi para a escola militar e acabou tendo uma carreira muito interessante. Eu fui para 14 escolas diferentes, morando entre Miami, Califórnia, e fui para a escola em Maine, Nova York. Parte disso era porque os meus pais estavam trocando de custódia, e parte da razão era porque eu estava me metendo em encrencas, e eles ficavam me mudando de escola para escola. E eu fui para escolas públicas, escolas católicas, escolas judaicas, escolas militares. E eu não tinha completado o ensino fundamental, eu já tinha ido para 14 escolas diferentes. Isso é para dar uma ideia de como eu saltava por aí. Às vezes me confundo com tudo isso. E não ajudou que o meu pai e a minha mãe tinham problemas. E o meu pai, um problema com bebida, e minha mãe usava drogas. Eu me lembro de quando eu tinha 13 anos. A minha mãe disse, Douglas, eventualmente eu sei que você vai provar essas coisas. Eu prefiro que você faça em casa. Ela enrolou um baseado e fumou maconha comigo. E isso se tornou mais comum e frequente. Minha mãe, tão animada com isso, tirou uma foto de nós uma vez. Muito frequentemente, em nossa casa, 2 ou 3 vezes por semana, minha mãe e eu fumávamos maconha ou haxixe e tomávamos sorvete. Ela falava que queria que eu fizesse isso em casa. Vocês sabem, eu não fiquei só em casa. E assim eu comecei a ter todos os tipos de problema. Eu mudava de um para o outro. Eu fugi de casa pela primeira vez quando eu tinha 13 anos. Só estava buscando o propósito da vida e costumava pensar em suicídio todo tempo. Porque na maioria das escolas públicas que nós frequentamos, eles falam que Deus não existe. E quando você morre, apenas vive fertilizante, não há propósito. Eu me lembro de ter pensado, quando eu morava em Nova York, eu fui para o parapeito de um desses arranha-céus. Nós morávamos num prédio que tinha 20 andares de altura. Cheguei lá em cima e parei, olhei e pensei, bem, tudo que eu tenho que fazer é pular. E já não serei mais infeliz. Será que eu preciso dizer que eu não fui uma criança feliz? Eu vi que meus pais estavam ocupados demais com as próprias carreiras. Eu não tinha nenhuma paz e nem felicidade. Eu acreditava que quando alguém morre, vira poeira. Sempre me metendo em problemas na escola. Por que não acaba logo com isso? Eu tenho que fazer pular. Eu não vou me machucar. O triste é que eu comecei a pensar sobre isso aos 7 anos de idade. Eu me lembro que uma das razões de não pular foi que eu sempre estava com medo, pensando, se eu pular e sobreviver? Eu me lembro de ter escutado um homem em Nova York que tinha pulado 9 andares e sobreviveu. Ele ficou quebrado pelo resto da vida. E eu pensei, assim vai ser pior do que antes. Eu lembro de uma vez ter entrado no quarto da minha mãe e ela tinha saído. Nesse tempo, meu irmão estava morando com meu pai no sul da Califórnia por causa dos pulmões, da fibrose cística. Eu fui nos armários de remédio da minha mãe e sabia que minha mãe tomava pílulas para dormir. Pensei em tomar algumas e dormir. E uma das razões que eu estava fazendo isso parece loucura, mas eu estava pensando, eu quero ter a atenção de meus pais. Eu pensei que o suicídio seria um jeito. Eu sei que isso é maluquice, mas como uma criança, você não bate bem.
eu só pensei que o suicídio seria um jeito de ter a atenção deles. Então eu sempre tinha problemas na escola. Eu fui para o armário e encontrei um pote de remédio dizendo Valina. Tomar 1 hora antes de dormir. Eu enchi minha mão e fiquei parado. E pensei, isso, eu posso apenas tomar e dormir, sem problemas. Mas o problema é que eu tinha 12 ou 13 anos na época. E eu não tinha certeza de que Valina era uma pílula para dormir. Não dizia pílula para dormir. Dizia tomar 1 hora antes de dormir. Valina, o que é Valina? Será uma pílula para moças ou algo do tipo? Quem sabe o que poderia ter acontecido? E eu poderia me sair muito mal se eu tomar uma caixa cheia disso. Eu me lembro que cheguei bem perto de me matar naquele dia, mas Deus continuou me impedindo. E sabe uma coisa que me ajudou? Eu tinha uma curiosidade insaciável. Eu pensei, se eu me matar hoje, alguma coisa muito importante pode acontecer amanhã e eu vou perder. E assim eu adiei o meu suicídio um dia de cada vez, por causa da curiosidade, por anos. Alguns anos depois eu me lembro que minha mãe completou 40 anos. Ela me ligou e falou, sabe, Duke, eu cheguei à conclusão de que minha beleza e talento estão desaparecendo, e eu estou pensando em acabar com minha vida. Aí eu falei, mãe, deixa eu te dizer como eu lido com isso. E nesse momento eu já era cristão e disse, você perde todas as suas opções quando você comete suicídio. Você nunca saberá o que ficará melhor amanhã. Você nunca vai descobrir se você se matar. Então apenas viva um dia de cada vez. Anos depois ela me disse que aquilo realmente a ajudou. Então eu comecei a pensar, sabe? Por que se matar fazendo alguma coisa chata, como pulando de um prédio ou tomando uma mão cheia de remédios? Então eu escutei um comercial de cerveja que falava, você só vive uma vez na vida, então agarre todo o gosto que você puder. Eu não estava muito certo do que o gosto era, mas eu pensei, isso parece muito bom. Eu vou me divertir o máximo que puder e vou me divertir até eu me matar. Aí eu comecei a ter uma vida selvagem, sem limites. Quando eu estava morando com minha mãe, nessa altura já usava drogas em casa com ela, e eu descobri onde era seu esconderijo. Em um dia eu fui parado pela polícia na rua. E eu tinha uma faca de mergulho debaixo da minha calça boca de sino. E eu usava a calça boca de sino naquela época. E a polícia me levou para a porta da minha mãe. Aliás, sabe quem morava em cima da gente? O Lloyd Bridges e seus filhos, Pooh e Jeff Bridges, em nosso prédio. E eu só falei isso porque ele era famoso pela sua caça submarina. Eu costumava mergulhar na Flórida e trouxe a minha faca de mergulho para Nova York. Colocava na minha calça boca de sino. Alguém disse isso para a polícia. A polícia me levou para casa. Eles bateram na porta. A minha mãe olha pelo olho mágico. Vê a polícia, vai e joga todas as suas drogas na privada. Ela abre a porta e eles falam, nós só queremos trazer o seu filho de volta e aqui está a faca dele. Nós não vamos prendê-lo, mas certifique-se de que ele nunca saia com isso de novo. Gente, eu me meti no encrenque tanto. Não porque a polícia tinha me pego, mas era porque minha mãe tinha dado descarga em talvez milhares de dólares de maconha e hashish. Assim nós vivíamos naquele tempo. Assim eu conheci esse aspecto. E quando eu estava morando com meu pai, a especialidade do meu pai era o álcool. Ele morava em uma mansão no sul da Califórnia. E ele tinha um bar completo em casa, com estoque melhor do que alguns bares da cidade. E os meus amigos e eu bebíamos, eu arrumava muita confusão. Comecei a me envolver com roubos, brigas e drogas, comecei a fumar cigarros. Eu estava entrando e saindo da prisão, fugi de casa várias vezes. A minha mãe disse para o meu pai, o Duque precisa expressar a si mesmo. Porque as escolas militares têm muitas restrições, têm muitas regras, ele está se rebelando. Ela continuou, achei uma escola onde não há regras, onde ele pode se encontrar. Eu não sei como no mundo ela conseguiu convencer meu pai a fazer isso. E aí me mandaram para a escola Maine, que tinha um nome de Pinhenge School. Essa é uma escola para os filhos dos hippies, ou sei lá. Não havia nenhuma regra nessa escola. Você não precisa ir para as aulas se você não quisesse. Você não tinha que acordar se você não quisesse. Eles tinham dormitórios mistos. Eu achei algumas fotos dessa época. Eu conhecia todos esses garotos. Eles tinham dormitórios mistos para todas as idades. Falavam, as crianças vão aprender o que eles querem aprender. Apenas coloque eles nesse ambiente. Eu vim de um colégio militar, o colégio mais restrito da América do Norte, para a escola que era mais liberal da América do Norte, dirigida por um bando de hippies.
E é verdade, você realmente aprende o que você quer aprender. Nós aprendemos como fazer cerveja de açúcar, trigo, e eu não vou dar a receita completa. Nós aprendemos como fazer LSD, e nós não tínhamos nenhuma regra. E onde você acha que eu era feliz? Na escola militar ou na liberal? Eu era muito mais feliz na escola militar. Algumas crianças tentaram se matar. Tinha esse problema o tempo todo nessa escola liberal. E assim eu estava me metendo em muitas confusões. E o que eu queria era atenção. Eu queria que meus amigos gostassem de mim. Todo mundo quer amor. Eu sentia que ninguém se importava comigo. Então eu tentei muito fazer com que alguém gostasse de mim. Eu fazia praticamente qualquer coisa. Quando eu estava morando com meu pai, essa é uma foto do Google da ilha Pôr do Sol número 1, onde meu pai morava. A casa fica na parte superior dessa foto. É uma casa bem na Bahia. Nós tínhamos 3 barcos no quintal. Era um iate, uma lancha, e eu tinha um barco para velejar. Eu e os amigos com quem eu cresci na ilha. Já ouviram falar de pneus Firestone? Eu costumava namorar a Amy Firestone. Karen é mais bonita. Vocês já ouviram falar dos aspiradores de pó Hoover? Sandy Hoover era uma das crianças que a gente costumava brincar na ilha. Essas eram as crianças e muitas outras crianças que poderia mencionar. A gente ficava entediado no verão e ia invadir as casas dos outros milionários. Só ficávamos de bobeira. O que você quer fazer? Eu não sei. Por que a gente não invade uma casa? E a gente ia e se desafiava. Sabe, crianças não têm nada para fazer. E a gente invadia a casa, não importava o que a gente roubava. Só roube alguma coisa para mostrar que você esteve lá. Eu roubei uma raquete de tênis. Não significava nada. Então eles começaram a me desafiar. Eu te desafio a invadir a casa enquanto as pessoas estão lá dentro. E você pode ver as luzes acesas. Sabíamos que as portas estavam abertas porque a ilha tinha segurança. Então as pessoas estavam bem relaxadas e a gente invadia e roubava alguma coisa. E eu faria qualquer coisa que meus amigos faziam. Essa história, bem em particular, foi bem interessante. Os guardas da ilha tentavam descobrir como esses ladrões estavam chegando à ilha, porque havia um portão, havia apenas uma ponte para chegar à ilha, e estava cheia de guardas e eles paravam todo mundo que queria entrar à ilha. E essas ondas de assalto na ilha, a gente sentava e ria quando víamos os barcos da polícia patrulhando a ilha, tentando saber como esses ladrões estavam chegando à ilha. E eram os filhos dos milionários invadindo a casa dos outros. Oh, vamos invadir a sua casa. Nós invadimos a minha casa semana passada. Excesso de estupidez. Eles me desafiavam a pular da ponte na água e eu faria apenas para conseguir a atenção deles. E as coisas continuaram progressivamente a ficar pior. Drogas, roubos. Eu comecei a invadir casas de outras pessoas e roubava carros, fugia da polícia e fui para a autoescola várias vezes, mesmo antes de ter carteira, por causa dos problemas que eu tinha. Mas uma coisa interessante aconteceu. Eu finalmente saí de casa quando eu tinha 15 anos e eu falei para o meu pai, a minha madrasta falou, ele sai ou eu saio. Eu não a culpo, eu era realmente um problema. O meu pai me mandou para um dos hotéis dele e falou, você vai ter que morar aqui. Isso não funcionou muito tempo e finalmente eu falei, pai, eu tenho que sair. E ele falou, eu não sei mais o que fazer com você, eu já tentei de tudo. Eu respondi, tenho que descobrir isso por mim mesmo. E eu saí. Virei um mochileiro, com 15 anos, peguei carona e fui para Boston. Fui preso várias vezes e meu pai teve que me tirar da cadeia. A única coisa que ele disse foi que não sabia o que fazer comigo. Então fui para Boston. Eu tinha falsificado minha carteira de motorista. Eu nasci em 57 e mudei a minha data de nascimento para 52. Eu tinha uma identidade falsa que falava que eu era mais velho do que eu era. Daí eu consegui um apartamento em Boston. Comecei a invadir casas e roubar. Roubava carros, usava drogas e tinha um trabalho de meio período como um guarda de segurança. Acredita não, chamado A Inteligência de Boston. Eu trabalhava como segurança à noite e roubava de dia. E era como se eu estivesse de mudança. Enquanto eu estava vivendo assim em Boston, me metendo em vários problemas, eu conheci um amigo que era muito religioso. E ele também era segurança. E descobriu o que eu fazia na parte do dia. E eu falei, Derry, você vai me entregar? Ele respondeu, não, Doug. Eu não preciso te entregar. Seu karma vai te pegar. Como assim? Ele falou, tudo que você faz, volta. Eu disse, Deus não existe. Eu era praticamente um ateísta. A minha mãe era judia, mas sabiam que você pode ser uma judia e ainda ser uma ateísta?
Ela era muito orgulhosa de suas raízes judaicas, mas ela não praticava nada de religião. E o meu pai, mesmo que ele tinha sido criado como um batista, era praticamente um agnóstico. Então eu falei, não existe Deus. Eu roubei uma televisão, nada aconteceu comigo. E ele falou, você vai ver. E não muito depois que ele me falou isso, eu acordei no meu apartamento em Boston, e a porta estava aberta. Eu revisei meus pertences e percebi que minha TV tinha sido roubada. E também meu rádio. Fiquei bravo, liguei para a polícia e falei, vocês têm que prender esses ladrões. Eu pago meus impostos para vocês fazerem esse trabalho. Eu estava muito indignado. Comecei a perceber e ver que tudo que eu fazia parecia sair pela culatra. Eu roubava alguma coisa, meus amigos eram todos ladrões. Eles roubavam de mim. E eu roubava alguma coisa e eu geralmente estava chapado e bêbado. E quando eu estava sóbrio, eu me perguntava, onde mesmo que eu pus isso? Ou eu não sabia onde coloquei um dinheiro. Uma vez eu roubei uma coisa e me lembro de uma vez que eu coloquei minha vida em risco para roubar um rádio. Liguei o fio, mas estava quebrado. Nem funcionava mais. Eu comecei a pensar, tem que haver um Deus. Jesus disse, faça com os outros o que você quer que faça com você. E tudo que eu estava fazendo parecia que estava voltando para mim. O que realmente me convenceu foi uma pequena coisa. Eu fui à casa de uma pessoa. Aliás, eu não parei imediatamente de roubar, eu só tinha dado um tempo. Eu fui à casa de uma pessoa e roubei uma caixa de mix para panquecas. Eu sei que isso é burrice, mas fiz porque era um mix integral para panquecas instantâneas. Você vê que idiotice isso era. Porque eu estava bebendo, fumando, eu estava usando drogas, mas como hippie, eu só queria usar panquecas de farinha integral. Lá estava essa caixa novinha de mix para panquecas instantâneas. E isso é antes de existir o código de barras. Eles usavam um pequeno selo redondo. Colocavam esse selo com o preço em cima, $1,19. Eu roubei e naquele dia eu voltei para minha casa. E alguns dos amigos estavam lá enquanto eu tinha saído. Eu tinha acabado de comprar uma jarra de suco instantâneo Tang, novinha. Você se lembra dessa bebida? E meus amigos tomaram toda a jarra. E na jarra vazia estava a tampa. E na tampa estava o selo estampado, R$1,19. E eu olhei para o mix de panquecas e olhei para as jarras e pensei, o crime não compensa. E eu comecei a pensar que deveria existir um Deus. Então eu comecei a procurar. Eu pensei, eu preciso encontrar. Qual é o propósito? Daí eu comecei a ir por todas essas diferentes religiões. De repente tornei-me interessado em religião. Eu nem pensava em cristianismo porque eu achava que eram todos hipócritas. Porque você via nas notícias, eles falam sobre os protestantes na Irlanda, brigando com os católicos e vice-versa. Eu concluía, os cristãos são todos hipócritas. Eu ligava a televisão e via esses programas evangélicos. Para mim eles eram uma forma inferior de vida. Deus não tem um bom senso do humor? Agora eu sou um deles. Todos esses chatos e hipócritas. Sabe? Um grande problema pelo qual muitas pessoas se afastam do cristianismo é porque eles pensam que o cristianismo é para seguir os cristãos. Um cristão não é seguidor de cristãos. Um cristão é seguidor de Cristo. Então eu comecei a me envolver com essas religiões orientais. Eu me envolvi em meditação transcendental e aí em budismo. Naquela época dos Beatles, todo mundo estava meditando. E as religiões orientais eram consideradas muito intrigantes na América. Eu meditava, fazia uma coisa que se chamava ciência espiritual do DNA. E eu peguei um pouco da minha herança judaica e misturei com isso. Eu também tinha ido em colégios católicos, então eu acabei fazendo uma grande mistura de todas essas religiões. E eu sendo o meu próprio Papa, tentando juntar as peças. Eu era muito espiritual. Eu pegava uma parte de uma religião e outra parte de outra religião, e enquanto isso estava acontecendo, eu era muito espiritual, religioso. Mas eu ainda estava usando drogas e bebendo, eu ainda era um escravo dos meus pecados. Não tinha me tornado melhor. Nessa época, o meu pai voou para Boston, e ele fez uma viagem especial, e ele disse, Doug, você precisa voltar para a escola. Eu mostrei para ele, olha pai, aqui está meu uniforme. Eu tenho meu próprio emprego. Mostrei o meu próprio apartamento. Deixa eu te pagar um jantar. Eu mostrei que eu tinha bastante dinheiro dos roubos e tal. A certa altura eu tinha 2 empregos. Eu trabalhava duro. Eu tinha 2 empregos legítimos, mais os roubos. Eu trabalhava em uma empresa de inoxidáveis, onde nós fazíamos peças de botas. Seja como for, meu pai falou, você está desperdiçando a vida. O meu irmão Falco estava doente. Ele não podia tomar conta dos negócios da família. Eu tinha o meu irmão, da terceira esposa de meu pai, a Beth. Ele começou a fazer o que podia, mas meu pai disse, você está jogando fora sua vida, você precisa de educação. Eu disse ainda, Doug, eu achei uma boa escola para você.
você gosta de aventura. Essa é uma escola em um barco, que era chamada Flint School. Havia duas escolas como essa naquela época. Num, eles faziam um filme chamado White School. Era uma escola para garotos. Essa aí é mista. Eram escolas unicamente no barco, muito caras, que velejavam ao redor do mundo. E eles ensinavam no barco. Meu pai disse, você vai fazer esportes aquáticos, mergulhos. Tinha garotas, porque eu falei que eu não ia voltar para a escola militar, porque naquela época na academia militar em Nova York não tinha garotas. Mas hoje tem. Eu falei que não ia voltar para a escola só de garotos. Você vai amar, disse ele. Ele me implorou. De algum jeito, ele me arranjou um passaporte, voei para Milão, na Itália. Me colocou nesse barco escola. Na verdade, eram dois barcos e navegavam juntos. A Flint School. Depois que ele me deixou, eu percebi que isso era meio que um truque, porque era uma escola bem única para os filhos dos políticos e milionários. Para tirá-los de seu ambiente, eles tinham muitas crianças envolvidas em furtos, armas e drogas nessa época, e eles os tiravam desse ambiente, colocavam em ambiente controlado, ensinavam princípios de negócio, mas eles ensinavam ateísmo. Agora eu era bem espiritual, eles nos mostravam filmes de Darwin e falavam para a gente ler livros da Ayn Rand, Atlas Shrugged. Eu não sei se vocês conhecem isso. Fala tipo que você é Deus. E eu me rebelei. Eu não queria participar. No colégio militar, se você desobedecer, eles te batem. Batem com cinto. Eles podiam naquela época. Provavelmente hoje eles não fazem mais. Mas essa escola era para os filhos dos políticos, ricos e outros. Eles não tocariam neles. Enquanto isso acontecia, eu estava me revoltando. Eu passei por uma religião chamada Shakti, a ciência espiritual do DNA. E eu estava tentando me tornar com minhas moléculas de DNA, e eu tocava meu gravador no quarto, e o capitão falava, você vai ter que comer no chão se você não participar. Eu falei, ok. Eu comi no chão. Eu perturbava a escola. Eles falavam que eu tinha que ficar no meu quarto, e os meus amigos me traziam comida. E isso continuou por 2 meses. E eu só me rebelei, porque eu pensava que eu tinha sido enganado. Porque eles tomaram meu passaporte, e eu era controlado. Se você fosse preso na Itália ou na Turquia, você teria grandes problemas. Então eu me sentia enganado. Eu tinha sido um adulto, eu morava sozinho em Boston, tiveram uma identidade falsa, e agora eu era uma criança de volta na escola e eu pensava, o que eu fiz para merecer isso? Então nós tivemos uma experiência interessante. Nós estávamos velejando do norte da África, do Tunis, para o porto de Maó, da Espanha. No meio do caminho, nós pegamos uma terrível tempestade. A água estava entrando, a vela principal quebrou, o vento estava uivando, o capitão estava tendo enjoos, a água estava geladíssima, era época do Natal. E o que você acha que o ateu faz quando ele acha que vai morrer? Ele começa a orar. Eu estava fazendo orações. E você faz algumas promessas. Sabe, quando está fazendo algo errado, quando isso acontece. E é claro que medo é uma razão errada de servir a Deus. E assim que a tempestade tinha acabado, nós esquecemos tudo sobre as orações e as promessas. Eu consegui convencer o capitão falando que eu ia cooperar pelas próximas semanas, até a época do Natal, se ele prometesse deixar eu voltar para casa nas férias de Natal. E ele estava tão ansioso de se livrar de mim que ligou para meu pai e disse, combinado. E continuou, Sr. Batchelor, Doug tem mostrado um bom progresso. Nós vamos deixá-lo ir para casa no Natal, porque o meu pai teve que pagar o ano escolar todo adiantado. Então eles não se importavam, eles só queriam se livrar de mim. Entrei num avião em Madrid, na Espanha, pedi cerveja e um pacote de cigarros e falei para eles, você nunca mais me verão de novo. E eles nunca viram. Voltei para os Estados Unidos, fui para as férias de esqui com meu pai. E quando chegou a hora de voltar para a escola, eu fugi pela última vez. Fui mochilar por todo o país. E eu mochilei por milhares de quilômetros. Eu mochilei pelo país e encontrei um lugar quando eu tinha 15 anos, visitando meus avós no deserto de Hot Spring Desert, nas montanhas acima de Palm Springs. Há uma montanha bem alta, com mais de 3.000 metros, chamada Monte Santo Jacinto. Na verdade, no caminho para o topo da montanha há uma caverna. Tinha várias cavernas lá. Eu falei, eu vou encontrar Deus na natureza. Agora, no caminho de Palm Springs, algo interessante aconteceu. Eu fiquei preso na rodovia em Oklahoma. Eu estava com frio, com fome. Todos esses caminhões estavam passando e eu estava um pouco de ressaca, eu estava desesperado. E eu disse, eu tenho que tentar orar. Depois de ficar ali por horas congelando, porque eu tinha umas roupas da Flórida
E era dezembro em Oklahoma, estava congelando. Eu orei e falei, Senhor, eu sei que eu tenho sido uma pessoa terrível. E se o Senhor está aí, você, por favor, poderia me ajudar? Eu preciso de ajuda de 4 coisas, por favor. Me ajude com uma carona para onde eu estou indo, a 2.400 quilômetros pela frente. Por favor, me ajude a conseguir alguma comida, eu estava com fome. Me ajude a arrumar algum dinheiro. Eu havia perdido todo o meu dinheiro bebendo e jogando sinuca. Eu orei por uma carona com uma pessoa normal, porque eu já havia recebido carona de muitas pessoas estranhas. Assim que eu terminei de orar, o próximo veículo veio, parou, me pegou, me levou até o meu destino final em Palm Springs e pegou para mim todo o caminho até lá, o que eu não havia pedido. Eles me deram $40 quando eles me deixaram. Compraram minha comida por todo o caminho, tudo que eu orei a Deus. Ele tinha me dado. Eu pensei, mas que coincidência. Mas eu tinha que escutar ele ou pular fora do carro. Então eu escutei ele, mas pensei, a Bíblia é um conto de fadas. Agora eu vou encontrar a Deus através da natureza. Então me mudei para essa caverna afastada, nas montanhas do deserto. Essa era uma foto de Palm Springs naquela época, metade do caminho onde eu morava. Só para vocês saberem, essa montanha é uma das maiores montanhas do sul da Califórnia. Tem 3.300 metros de altitude e eu não sei qual a altitude desse pico aqui. 10.000 pés, 3.030 metros, para ter uma perspectiva. Palm Springs é no nível do mar, então parece muito mais alto. E na metade do caminho, bem no pé dessa montanha, na base da foto tem uma caverna ao lado de um riacho. E eu queria achar Deus através da natureza, então me mudei para essa caverna. Ali eu morei por mais ou menos 1 ano e meio. Eu só não queria ficar perto de pessoas. Eu estava tão cansado das pessoas de Nova York e eu não me dava bem com as pessoas. Decidi que eu apenas iria tentar achar Deus através da natureza. Eu tirei toda a minha roupa, coisa que não era tão incomum naquela época, acredite ou não. Eu não era o único. Eu descia para a cidade umas 2 vezes por semana com uma panela. Aliás, eu colocava as roupas. E uma vez eu esqueci de fazer isso. Mas é uma outra história que eu não tenho tempo para contar. Eu pegava minha comida e voltava para casa. Ou eu mendigava comida na lixeira atrás do mercado. Quando os meus avós descobriram que eu estava procurando comida na lixeira, e eles falaram para o meu pai, como vocês acham que o meu pai se sentiu? Ele trabalhava tão duro para que seus filhos nunca sofressem o que ele sofreu quando era criança. Disseram para ele, Doug está tirando comida da lixeira, porque eu era muito orgulhoso para pedir qualquer coisa. Sabe, Deus pagou um preço alto para que nós não precisáramos ir para a lixeira do mundo. Ele entregou seu filho, mas ao invés de nós irmos a Jesus para ter felicidade, nós achamos que vamos ter isso na lixeira do diabo. E isso quebra o coração dele. O preço que Deus pagou foi tão alto, e ele fez tanto que pudéssemos ter a verdadeira felicidade, mas mesmo assim nós voltamos para o lugar errado. Mas o milagre é que quando eu me mudei para essa caverna, essa é uma foto do meu gato Stranger, ele apareceu um dia lá e morou comigo por 1 ano e meio. E eu o chamava de estranho, e ele tomava conta dele mesmo na maior parte do tempo. Às vezes comprava algo para ele. E havia uma Bíblia que alguém esqueceu na caverna, lá em cima, nas montanhas. Daí eu comecei a ler a Bíblia. Alguém me perguntou, era uma Bíblia dos Gideões? Os Gideões que colocaram lá? Eles colocam em todos os quartos de hotéis. Depois, quem sabe, eles colocaram nas cavernas, pensava. Mas não, era uma versão King James. Assim, finalmente, eu comecei a ler a Bíblia, para poder discutir com os cristãos. Disse comigo mesmo, isso não pode ser verdade. Mas eu continuei lendo e percebi que de fato é verdade. Eu pensei, o que eu tenho a perder? Sabe? Eu li a enciclopédia e dizia que Jesus realmente viveu. E eu concluí que Jesus ou era um doido, ou mentiroso, ou ele era o Senhor. Eu acho que C.S. Lewis diz que ou ele tem que ser um lunático, mentiroso, ou é o Senhor. Essas são as únicas opções no que se refere a Jesus. Ele realmente existiu, sabemos o que ele ensinava. Ele seria ou um trapaceiro, ou ele era um insano. Eu fiquei espantado quando eu estava lendo a Bíblia. Com frequente eu lia alguma coisa na Bíblia e descobria, é escrita na parede, é daqui que vem a expressão na Bíblia. Virar outra face, foi Jesus quem falou isso. Nunca tira a primeira pedra, Eu não tinha ideia de que foi Jesus quem tivesse dito isso. Eu escutei isso a minha vida inteira e não sabia que isso vinha da Bíblia. E finalmente cheguei à conclusão. Ele não mentiu. Ele não é louco. Talvez Deus realmente se tornou um homem para salvar. E é um propósito para as nossas vidas. Então eu lá na caverna finalmente decidi. Quer saber? Eu já tentei de tudo. Fiquei de joelhos e falei. Senhor,
Eu sou uma bagunça, por favor. Entre no meu coração e me dê um propósito de vida. Eu estava tão distante de Deus quanto uma pessoa poderia estar. Estava andando pelado, para cima e para baixo pelas montanhas. Eu estava comendo comida do lixo, usando drogas, fumando, roubando. Na verdade, eu era um grande zero à esquerda. E eu falei, Senhor, você me daria um propósito de vida? E eu senti Ele perdoando os meus pecados. Ele entrou no meu coração e tudo começou a mudar. Não tudo de uma vez, mas as coisas começaram a acontecer. Uma história bem rápida, antes que eu estoure o tempo. Eu estava tão animado com o Evangelho e sobre as mudanças que Deus estava fazendo na minha vida. Eu disse, Senhor, eu quero falar para as pessoas, mas eu sou medroso. Eu não sei como isso vai acontecer. E eu sinto que Tu queres que eu fale e pregue para outras pessoas sobre Ti, porque eu estava tão animado. Eu falei, Tu vais ter que me mostrar. Não muito tempo depois que eu orei essa oração, eu liguei para minha mãe em Beverly Hills e ela falou, Doug, você não vai acreditar, mas eu almocei com uma pessoa do canal NBC que eles querem voar de helicóptero até a sua caverna e te entrevistar. Logo depois que eu tinha orado, Senhor, se Tu queres que eu seja uma testemunha, me avise. Essa é uma foto da minha mãe na minha caverna. Ela voou até lá de helicóptero, eles fizeram uma entrevista em rede nacional, passou em todo o país naquele dia. Meus amigos na cadeia falavam que eles viram 3 vezes em um dia. Daquele dia até hoje, Deus tem aberto as portas para eu compartilhar isso com as pessoas. Essa é uma foto de quando eu estive de volta da caverna algumas vezes durante os anos. Esse é o nosso filho Michael, quando ele tinha 7 anos de idade. Ele passeava comigo lá. Esse é o riacho bem em frente da minha caverna. Nós voltamos lá com toda a explicação. Essa é a Karen no meio com o Steven. Eu voltei lá 1 ano, levei uma outra Bíblia e deixei lá na caverna. Apenas em caso, como uma coisa sentimental que eu fiz. Mas os meus familiares imediatos já morreram. Meu pai, minha mãe. Eu estava com minha mãe quando ela morreu. E eu estava com meu irmão quando ele morreu. Eu me lembro de estar caminhando com meu irmão um dia. Falcon frequentou a escola, fez faculdade, tentou trabalhar com meu pai o tanto quanto a saúde permitia, e você pode ver que eu era a ovelha negra da família. Isso foi no casamento do meu irmão. Eu tinha acabado de sair da caverna, dá para perceber. Eu estava caminhando com meu irmão um dia, e ele me falou, Doug, você é sortudo. Eu falei, uau, e disse, você tem uma casa na praia em Miami Beach, na frente para a água. Tem um barco e carros novos. Você tem tudo o que o mundo deseja. E ele disse, Doug, você é sortudo. Eu daria tudo que eu tenho para ter os seus pulmões, para viver um pouco mais. Deus é injusto, o meu irmão falou. Eu sou tão inteligente, mas estou doente. Você é tão saudável, mas é estúpido. E meu irmão basicamente disse, eu sei que estou morrendo. Eu sei que daria tudo se eu pudesse viver um pouco mais. E eu não me importaria com mais nenhuma coisa, nem com fama, se eu pudesse viver um pouco mais. E eu nunca esqueci quando nós tivemos essa conversa. E eu estava do lado dele, segurando sua mão, orando com ele quando ele morreu. Ele disse, Falcon, você quer que eu ore com você? Ele costumava me provocar quando eu orava. Ele dizia, ok, Doug, você vai orar pela comida. Ok, vai em frente, blá, blá, blá. Obrigado pelo molho. Ele me zoava. Mas sabiam que quando ele estava morrendo, eu disse, Falcon, você quer que eu ore? Ele falou, sim, por favor. Mas do que adianta ganhar todo mundo? Se você é famoso, se você tem fortuna, se você não tiver vida, você não tem nada. Meu irmão daria tudo por um pouco mais dessa vida. E, no entanto, muitas vezes relutamos em abandonar algo e deixar Jesus tomar conta de nossa vida e termos vida eterna. Ele quer lhe dar essa vida, mas você tem que pedir a Ele. Ele tem um plano para você, Ele quer te mobilizar. E eu gostaria de orar com vocês antes de encerrarmos. John, você pode vir e cantar com aquele? Obrigado. Quero te convidar, se você nunca fez isso antes, vocês que estão assistindo, se vocês ainda não tomaram a decisão de pedir para Jesus tomar sua vida, eu gostaria de orar com você agora mesmo para que você tome essa decisão. Nós saímos do ar depois que o John cantar. Pai Celestial, eu oro para que cada pessoa aqui tome sua decisão e se entregue a Jesus. Que venham do jeito que estão e digam, Senhor, ative o seu plano para nossas vidas. Nos dê a paz e a verdadeira felicidade, que não vem da fama ou da fortuna, mas que vem do conhecimento de Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Take my life and let it be conceived